social. Tem que ter água, tem que ter tarifa social. A gente está defendendo uma coisa que a gente chama de Fundo de Desenvolvimento para as Favelas. Então, que o dinheiro da SEDAI, por exemplo, como com a tarifa social de R$10 em média, que os impostos direcionados para a Light, que a Light paga impostos sobre o que fatura, não sobre o que ela recebe. E isso é problema, porque a Light na Maré fatura R$1 milhão. Faturando R$1 milhão na Maré, ela só recebe 440, mas ela paga imposto sobre R$1 milhão. Não estou nem falando do gato. Então, o que a gente está propondo? Que você tenha condições de pegar esse conjunto de recursos e direcionar para um fundo de desenvolvimento da favela. E que você tenha um plano, pelo menos trienal, que você levante um diagnóstico para aproximar o IDH dessas favelas à média da cidade o mais rápido possível. Mas aí você tem que discutir o conceito de soberania e soberania urbana. Só vamos ter uma cidade efetivamente democrática, republicana, fraterna e justo, quando a favela for reconhecida como espaço constituinte da cidade, quando suas práticas culturais forem reconhecidas como práticas efetivas da cidade. Eu já fui em um debate outro dia na Casa França Brasil, que era uma pessoa legal, progressista e tal, mas estava horrorizada com o funk, batendo que o funk não era cultura. Cultura, por exemplo, era maracatu e outras práticas mais antigas. Esse tipo de percepção não nos ajuda a construir uma cidade que seja centrada principalmente no que é fundamental, o encontro das diferenças. O grande barato da cidade, o grande barato da cultura, é a possibilidade de a gente não reconhecê-la como subalterna nem dominante, como marginal ou formal, como legal ou ilegal, mas como expressão das diferenças, desde que a gente tenha um ponto de contato comum que nos aproxime. E esse ponto de contato comum é a afirmação de a soberania efetiva do Estado e do público, principalmente, sobre a cidade, onde que haja garantido o direito de circulação, que os recursos dentro dessa cidade sejam distribuídos de uma forma muito mais equânime, principalmente no fornecimento de equipamentos culturais, em que a gente tenha direito de falar se a coisa é boa ou ruim, independente de quem faz, porque tem muita música da periferia ruim, tem muita produção cultural da periferia ruim, no teatro, na dança, etc. E tem muita produção muito boa, e onde a gente consiga escapar, então, desses procedimentos mais corriqueiros, que é a fazer classificação de acordo com determinados primados e referências ideológicas, que não deixam de levar em conta a condição daquele sujeito, daquele indivíduo, daquela produção coletiva e da gente como cidade. Então, me parece a gente conseguir enfrentar essa questão da pirataria, e eu estou concluindo porque o tempo já foi. Se a gente conseguir enfrentar essa questão da legalidade e ilegalidade, dominante e subalterno, a partir de uma concepção comum de sujeito, aí a gente vai poder superar determinados debates que ainda nos caracterizam. Estava na banca de doutorado outro dia e estava discussão sobre o valor da música, se o valor é comercial ou não. Aquela discussão que se o cara vende 100 mil discos, ele é comercial, logo ele deixa de ser autêntico. A discussão fundamental para mim é o grau de capacidade de difusão dessa obra. Seja do Bill, por exemplo, do Afro Reggae, que tem trabalhos maravilhosos. Tem, assim como Faustini, por exemplo, que é um cara da periferia de Santa Cruz, tem um trabalho maravilhoso, que acabou de criar, por exemplo, a Escola de Teatro de Santa Cruz e a Escola de Cinema de Nova Iguaçu, ou como o trabalho de fotografia do Observatório de Favelas, certamente um dos melhores do país hoje, e que a gente possa fazer isso com o reconhecimento da qualidade, reconhecendo a qualidade, mas que a gente possa, principalmente, nos unificar na concepção de sujeito. Quando a gente se unificar como cidade... Acaba que, se não fosse pirateado, estaria trabalhando de uma forma legalizada, não iria sofrer consequências como acaba sofrendo, né, principalmente na Uruguaiana, que é, no caso aqui, um dos lugares mais conhecidos, onde as pessoas sofrem muitas das vezes por estarem vendendo esses produtos. E só fazendo um parêntese entre todas essas histórias, a gente, só para falar também um pouco do trabalho, ele tocava na banda Rapa, saiu em vários jornais, alguém que está aqui talvez possa... Desculpa, componentes do Afro Reggae passaram a dar oficina para esses policiais, que hoje os mesmos sobem fardados e armados para comunidades em Minas Gerais e dão aulas de oficina, grafite e percussão. Nós estamos começando agora a conversar também e provavelmente vamos começar a fazer o mesmo trabalho com a polícia daqui do Rio de Janeiro.